Galera, é o seguinte, discussão a respeito dessa frente A, né? Esse capítulo aí que vai discutir sobre a situação dos Estados Unidos depois da independência e para ficar claro como é que os norte-americanos, né, como é que os estadunidenses, eles vão se desenvolver e eles vão criar um país que vai ser a grande potência imperialista, né, a grande influência, que posteriormente aí até mundial, mas nesse primeiro momento eu queria que vocês prestassem atenção em duas situações, porque tudo da história dos Estados Unidos que a gente vê, ela vai ter como base essas diferenças entre os estados do norte e os estados do sul, né? A gente já teve uma outra discussão disso no ano passado, que apresentavam essas características, essas diferenças. E o que eu preciso que vocês se recordem? Que o jeito que os ingleses eles dominam esse território, eles colonizam esse território, eles vão formar aí as 13 colônias lá na costa leste, né? As 13 colônias inglesas, e essas 13 colônias elas vão ser divididas em dois grandes blocos, em dois grandes projetos. O norte ele vai ser ocupado principalmente por uma colônia de povoamento, ou seja, são indivíduos que vêm fugindo da perseguição religiosa, mas muito mais ligados à atividade de comércio, muito mais ligados ao trabalho assalariado, à produção de manufatura. O que é isso? É transformar a matéria-prima. O número de vilarejos, de centro urbano, de cidade, ela é muito superior do que o número de grandes propriedades agrícolas, certo? Ao contrário do sul, que tem uma produção, tem uma economia voltada para exportação, ou seja, para atender o que principalmente a Europa e a Inglaterra estão precisando de produto, né? Existe aí uma sociedade muito mais escravista, né? Ou seja, uma sociedade agrária que produz em grande volume, ou seja, o que dá riqueza, o grande valor do produto é a matéria-prima agrícola. E para baratear esses custos, né, ou seja, para você conseguir plantar, produzir, colher no valor mais baixo possível, para o seu produto ficar interessante para ser vendido, né, porque o que acontece? Se você tá vendendo ele, se você está produzindo ele a um custo muito baixo, né, se você gasta pouco para fazer o produto, na hora de vendê-lo, você pode oferecer um desconto maior, você pode oferecer uma barganha, você pode conseguir negociar um valor melhor para o seu comprador, e isso significa que você vende mais, logo ganha mais dinheiro. E nesse caso, ter escravos significa que existe aí a produção mais barata possível. E qual é o problema? De repente, depois dessa independência dos Estados Unidos, né, depois que essas 13 colônias elas se unem para lutar contra o domínio da Inglaterra, né, porque as imposições, as restrições, as obrigações, tudo que a Inglaterra está fazendo, ela é ruim para os dois projetos, tanto para o norte comercial, industrial e assalariado, quanto para o sul agrícola, escravista e exportador. Esses dois blocos eles se unem e eles conseguem expulsar os ingleses e tornar esses americanos livres. E a partir daí que acontece toda o desencontro de ideias. Porque esses dois blocos eles vão ter projetos diferentes. O norte quer fortalecer um trabalho assalariado, ele vai querer fortalecer um país que tenha mais dinheiro para circular, para comprar mais produto. Por quê? Porque o norte ele é produtor, né? Ele é manufatureiro, ele é industrial. Nesse sentido, quanto mais gente tiver salário, quanto mais dinheiro tiver circulando, mais produto o norte vende. Concordam? E qual é a grande questão, né? O norte ele vai criar aí um partido político, o Partido dos Democratas, que vai representar isso, né? Que vai representar uma luta contra a escravidão, uma luta pelo trabalho livre, uma luta para o país Estados Unidos, criar regras, né? Criar aí as taxas alfandegárias
para proibir, por exemplo, que produto que vem de fora, né, para proibir que os produtos da Europa entrem nos Estados Unidos. Por quê? Porque quanto mais concorrência, né, quanto mais produto da Inglaterra, quanto mais produto da França, quanto mais produto da Alemanha, da Itália, da Bélgica, da Holanda, de Portugal, da Espanha, entrar nos Estados Unidos, mais o norte vai perder dinheiro porque ele vai ter que fazer promoção, desconto, barganha. Então o projeto do norte tinha aí uma defesa a favor da liberdade, contra a escravidão e de taxas alfandegárias, ou seja, barreira econômica para tudo que vem de fora ficar mais caro. Se o produto internacional ele tem um valor elevado, o produto que o norte está criando ele está mais vantajoso, então ele vai ser mais vendido, certo? Ao contrário, o sul ele vai defender uma ideia de taxas mais livres, né? Ou seja, ele não quer essa taxa, porque para o sul, como ele não produz nada industrial, né? Ou seja, o sul ele compra a ferramenta, ele compra ele compra o móvel, ele compra a arma, ele compra a criação, né? O tecido, o quadro, enfim. Quanto mais produto entrando no país, mais concorrência. Então o que o Sul prefere? O Sul prefere que tenha taxas livres para todos esses negociantes terem que abaixar os seus preços, e isso é uma vantagem para o Sul. E o Sul defende uma economia escravista, que para ele é uma vantagem, né, para os produtores rurais do Sul. Isso é uma vantagem, uma vez que significa uma produção mais barata. Então cada vez mais Norte e Sul eles entram em conflito. E esses conflitos eles vão acontecer desde a criação de novos territórios, ou seja, tanto os representantes de Norte quanto Sul, eles vão expandindo o território, né? Eles vão comprando, eles vão invadindo, eles vão fazendo guerras para aumentar os Estados Unidos, certo? Aquelas 13 colônias que eram ali da costa leste, elas vão dominando cada vez mais terra, elas vão ocupando o território. E esse projeto de norte e sul ele vai dividindo o país até a costa oeste, né? Seja na compra dos estados dos espanhóis, dos franceses, seja uma guerra contra os indígenas e os mexicanos. Toda vez que um estado ele é criado, existe uma nova discussão se aquele estado ele vai representar o norte ou ele vai representar o sul. Tá? E o grande problema que vai acontecer em torno disso tudo vai girar em torno da eleição do Abraham Lincoln, que é um democrata que representa o norte, que é extremamente contra a escravidão. Assim que o Lincoln foi eleito, né, assim que os novos territórios criados aí representarem uma força maior para o projeto do norte, o sul vai se sentir desfavorecido e vai querer romper com o país, né? Vão querer se separar. 2 estados novos vão ser divididos. O início aí dessa guerra de secessão, ou seja, a guerra civil norte-americana, que depois a gente entra mais em detalhes, beleza? Eu queria que vocês sacassem principalmente como é que essa formação de norte e sul elas vão ter um impacto, né? Elas vão ter uma influência imensa no desenvolvimento desse projeto. Beleza?